Espírito Santo, Tu és aquele, Senhor, que vieste a trazer-nos, Senhor, o convencimento de pecado. És Tu quem voltas a nossa face para Cristo. Tu és aquele que vens consolar, também vens reconciliar pela obra redentora que Cristo consumou na cruz do Calvário, Senhor. Por isso te louvamos e buscamos a Tua face, Senhor. Não seríamos nada nem ninguém, nem nada podemos fazer sem Jesus, mas Ele aprove-lhe que era necessário que fosse à direita do Pai e deixar-te no nosso meio. E disse aos seus discípulos que coisas maiores iriam ser feitas não só por eles, senão depois de todos aqueles que, não havendo visto, creram. Queremos que Tu estás no nosso meio. Podemos às vezes não conseguir tocar-te, podemos não conseguir ver-te fisicamente, Senhor, mas temos a convicção plena que Tu estás connosco. Tu nos levas, Senhor. E apesar das circunstâncias e apesar de nós mesmos, Senhor, Tu estás a fazer uma obra grandiosa. Obrigado, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria compartilhar convosco sobre que é necessário, absolutamente necessário. Precisamos do Espírito Santo, precisamos do fogo do Espírito Santo. Todos os tempos, ou seja, se no tempo de Paulo fazia falta o fogo do Espírito Santo, imagina nos tempos que vivemos hoje, nos tempos nos quais podem se assemelhar às dores de parto. Quando ouvia, eu faria a compartilhar, e mais quando estávamos ali a conversar com o pastor Tom e a sua esposa, e ouvia a Misé falar, realmente é completamente diferente a perspectiva de alguém que teve outras experiências como não as nossas, e depois chega a este ministério e vê a mão de Deus. É preciso renovar a forma como vemos. Diz que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Temos que aprender a ver. Precisamos de ser como a águia voa direito ao sol e vão-lhe descendo umas capas sobre os seus olhos, como aquelas que usam os pilotos dos caças, dos F-16. É como umas capas e ela pode voar diretamente ao sol, um voo a pico ao sol, e depois pode voltar desde lá de cima a ver com uma visão exata onde está aquilo que ela quer apanhar e voa a pico para voltar a apanhar e alimentar os seus pequenos. Amém? É necessário ter esta visão e esta visão do reino. No outro dia estava a conversar com o pastor Ravi em casa e constatávamos uma coisa muito simples. Muitas vezes temos no nosso meio pessoas que estão convencidas, outras pessoas às vezes estão conformadas, outras às vezes podem estar de certa maneira adequadas, outras às vezes podem cair na rotina de chegar a pensar, bom, já não me resta outra coisa, já não quero lutar mais, vou-me acomodando a isto, mas muitas das vezes não têm aquilo que é absolutamente necessário, que é a coluna vertebral de um cristão, que é a fé incomparável, incomovível, de que é Jesus quem faz a obra. E Ele não nos necessita para fazer a obra. O mais incrível é que é um Deus louco de amor e é suficientemente louco para escolher pessoas insignificantes, vis, menosprezadas, sem capacitação, e com esse amor Ele usa-as para a sua obra, limita-se às suas mentes, limita-se aos seus corações. Isso é uma coisa que eu ainda hoje continuo por esquadrinhar e perceber, mas é esse amor que nós não entendemos. Paulo escreve a Timóteo que era necessário que ele avivasse o fogo do dom de Deus. Um dos temas principais na igreja ao longo dos tempos foi o avivamento. Fazem-se cultos de avivamento, fazem-se cruzadas de avivamento, fazem-se cruzadas de despertar, que é o awakening, e é necessário que haja um despertar. Mas se nós não temos a coluna vertebral bem colocada, pois qualquer pessoa que tem, por acaso eu não tenho, mas qualquer pessoa que tem problemas de coluna, o Faria tem, sabe que quando a coluna não está colocada no sítio certo, o corpo começa-se a desmoronar.
E essa coluna vertebral é aquela que nos vai permitir renovar-nos. Renovar-nos em vários aspectos. Primordialmente, renovar-nos na visão, na forma como vemos as coisas. Um copo a meio de água, podes vê-lo meio vazio ou meio cheio. Quem é que escolhe? O copo ou tu? É uma doença, tu podes vê-la como uma oportunidade para a glória de Deus ou podes vê-la como uma fatalidade ou um castigo de Deus. Quem é que escolhe? Muitas vezes, infelizmente, a religião e os religiosos, que nós não somos, obviamente, nós não somos religiosos, chegam a dizer que isto lhes vem por causa dos seus pecados. E foi um problema de um dos cegos, aos quais Jesus sarou, porque começaram a julgar que aquela cegueza era por causa dos pecados dos seus pais. E nada tinha a ver com isso. E Jesus cospe para o chão, faz lama, toca nos seus olhos, ele voltou a ver. Enfim. E Deus quer que nós vejamos um Cristo crucificado. Quer que vejamos que o ministério que Deus levantou através do chamado a uma pessoa, que ouvimos o testemunho, muitos de nós conhecemos, muitos de nós muitas vezes temos o privilégio de ter comunhão com Ele, é algo glorioso. Nós não nos damos conta, mas na verdade este ministério é algo que é de Deus. Nós não podemos justificar como é que isto funciona. Somos tão incapazes. Chegamos a ser negligentes. Chegamos a ser, às vezes, indolentes àquilo que nos rodeia. E, no entanto, Deus continua a fazer milagres, milagres e milagres e milagres. E chegamos a estar com a vista tão ofuscada que não conseguimos ver a obra que Deus está a fazer. Por isso é necessário renovar-nos. Muitas das vezes aquilo que nos entra ao passar do tempo, alguns de nós, quase todos nós, no outro dia eu via o censo do nosso ministério aqui em Portugal e, enfim, em alguns países aqui da Europa, mas principalmente aqui, no qual 60% das pessoas que estão nas nossas comunidades têm entre 45 a 65 anos. Meia idade, não é? Aquilo que se chama a meia idade, é ou não é? É quando parece que, para mim, é quando a vida começa a fazer sentido, não é? Aos 25 tínhamos muitas forças, dos 25 aos 35 ainda fizemos umas quantas tontarias. Quando chegámos aos pés do Senhor, que é o meu caso, que foi com 23 para 24 anos, enfim, aos 25 já estava mais ou menos centrado, mas continuava a fazer umas quantas tontarias, porque fazíamos muitas coisas nas nossas forças. Mas também quando começámos a ter as nossas experiências com o Senhor, aí algo começou a mudar, algo começou a transformar. Mas às vezes a esta fase da vida começa a entrar medo. Medo do que é que será o futuro, o que é que virá por diante, o que será dos meus filhos. Começamos a ver as partes negativas, todos os ministérios, porque os ministérios são de Deus, mas Deus dá o privilégio que nós somos homens, não é? Então, ao sermos homens, Ele dá-nos coisas que são suas, e depois, aqui estão os homens, e os homens, todos nós somos falíveis. E todos nós cometemos erros, e todos nós erros por defeito, erros por excesso, erros por negligência. Mas primeiramente não devemos deixar que nos entre um espírito de medo, nem um espírito de cobardia. Não, a vida não se pode viver. A vida de fé não se pode viver com medo. A vida de fé não se pode viver com medo. Não recebemos um espírito de escravidão para estarmos com medo. Paulo dizia isto aos romanos. Tu acreditas que Deus pretende que nós, depois de sermos salvos, resgatados, de nos estar a preparar e de dizer que o futuro, aquilo que está por vir, é sempre melhor do que aquilo que já passou. E agora nós darmos passo ao medo? Ou seja, podemos às vezes enfrentar certas e determinadas circunstâncias que nos levantam questões e fazem sentir-nos inconfortáveis. Mas temos que ter um espírito de valentia. Não um espírito de temor, dizia. Ele não nos deu um espírito de temor, mas deu-nos um espírito de valentia, um espírito de poder, um espírito de dunamis. Ele derramou dunamis, e a dunamis é nada mais, nada menos que o bautismo do Espírito Santo e fogo. A capacidade, inclusive, de acordo à Escritura de Atos, para que eles fossem mártires. Para estarmos dispostos a viver e morrer por Cristo. Amém? Até ao último, Senhor. É bom que isso haja. É necessário que nós nos renovemos continuamente nestes âmbitos. Para isso, nós quando vemos o que é que faz o nosso cérebro, processa, não é?
processa a informação e, através do nosso cérebro, o que é que nós obtemos? O entendimento daquilo que os nossos olhos veem, dos que os nossos ouvidos ouvem, e isso processa o nosso cérebro. Precisamos de que o nosso entendimento seja renovado. Diz a palavra de Deus em Jeremias 5, 20, 21, diz: anunciai isto na casa de Jacó e fazei ouvir em Judá, dizendo: ouvi agora isto ao povo louco e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Podemos estar na maior oportunidade que Deus nos dá, no meio de uma circunstância muito difícil, mas, no entanto, temos os olhos e não conseguimos ver a mão de Deus. E atribuímos, começamos a atribuir responsabilidades, caímos no erro, muitas vezes, de julgar o trem, de julgar os irmãos, de julgar as circunstâncias, onde a palavra de Deus convida-nos a que nós não julguemos para que não sejamos julgados, e convida-nos a que nós tenhamos uma medida justa para medir, porque com a mesma medida que medimos os outros, seremos medidos nós. Significa que será como uma vara que, quando é esticada, volta para trás. Amém? E então é preciso entender, irmãos, por muito pessimismo que possamos dizer que vivemos tempos maus, eu provavelmente quero confessar que muitas vezes parece que não, as pessoas pensam que eu sou muito sanguíneo e muito colérico, mas às vezes tenho uns buracos nos quais o inimigo me quer meter, através de acusações, através de coisas que há à minha vida, em que vejo tudo negro, em que vejo tudo mal, e eu não tenho direito de ver assim. Ele lavou-me os seus olhos com colírio, para que eu possa ver a sua glória em cada situação. Nas maiores dificuldades é onde nós podemos encontrar a maior oportunidade para ver a glória de Deus. Mas para isso temos que resistir. Diz que José, quando a Potifar, a mulher do Potifar, podia ser a Potifar, tratou de atraí-lo, o que é que fez? O que é que fez José? Fugiu. Um espírito de poder não significa que sempre temos que estar a enfrentar, muitas vezes há que fugir. Diz, pois, fugi depois das vossas concupiscências, fugi depois dos vossos amorios da mocidade. A palavra de Deus dá vários indícios. O fugir, muitas vezes, é o caminho para a santidade. Porque fugimos daquilo que nos pode afetar. Nem todas as lutas temos que lutar. Somente aquelas que o Espírito Santo nos ordena, pela parte de Deus, as quais devemos lutar. E há lutas que à partida não devemos nem sequer travar, porque só decidir travá-las são logo uma derrota à partida. E nós não fomos chamados para viver derrotados, fomos chamados para viver na vitória de Cristo Jesus. Mas por isso temos que passar a entender as coisas de outra maneira. Uma das coisas que nós necessitamos, principalmente nesta fase da vida, em que o ministério, por exemplo, já não é como nos anos 92 a 96, em que se abrem não sei quantos países euforicamente, onde que há não sei quantos obreiros a ir por aí, onde vamos apregoando que somos os melhores do mundo e caímos no pecado de julgar os outros simplesmente porque fazemos uma obra social, e estamos totalmente equivocados e devemos pedir perdão a Deus por isso. Porque cada membro do corpo toca-lhe uma função. Nós sabemos que função é que toca ao irmão de uma denominação vizinha. Aí o Senhor saberá. Mas foi-nos entregue um chamado, uma vocação, uma missão. Não podemos perder forças. Temos que renovar as forças. Diz em Isaías 57:10, na tua comprida viagem te cansastes. Mas não dizes... Não há esperança o que buscavas, achastes, por isso não adoeces. Deus sempre tem misericórdia, mas temos a tendência de cantar aquele hino hispano, que agora não me recordo do autor, que para mim é como uma canção de embalar negativa, que nos pode levar a ter, inclusive, alguns pesadelos e tormentas, que diz cansado do caminho. Ok, eu borraria essa parte do hino e cantaria só sedento de ti. E diria melhor, permanecemos no caminho e estamos sedentos de ti. Porque é normal que as nossas forças se esgotem. Agora, repara bem, e aqui há pessoas que já vão, há uns que se consideram, como é que se chama? Velhos.
Não somos velhos. Há pessoas com 60 anos velhas. A reforma é aos 65. E há pessoas que chegam aos 65 e se não tiverem nada a fazer, mordem as unhas. Mas velhos de quê? Como diz o ditado popular, velhos são os trapos. Que sejamos como Matusalém, enfim, que foram até ao fim. E Salmos 92, e simplesmente quero trazer à memória simplesmente algumas palavras de Deus que Deus quer infundir-nos e de alguma maneira forjar em nós e recordar-nos. O justo florescerá como a palmeira. Diz, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Amém. Se nós fomos plantados nos átrios do Senhor para estar diante do altar da sua graça, então há aqui uma promessa grandiosa. Diz que vamos florescer na casa de Deus. Florescer significa que a flor dá fruto. E mais à frente diz, na velhice, naquilo que nós fisicamente possamos considerar como velhice, ainda darão frutos. Ainda darão frutos. Diz comigo, ainda darão frutos. Diz para a pessoa que está ao teu lado, ainda darás frutos. Mas não darás os teus frutos. Não os teus, mas os frutos do Espírito Santo. E esses frutos, diz ponto e vírgula, a semântica é muito importante nas traduções. Diz, diz comigo, serão viçosos e florescentes. Viçoso é algo que tem vida, algo que infunde vida, algo que é energética, a palavra é viva, é energética. Na Bíblia traduzida a King James Version Amplificada, que é uma das Bíblias que eu mais gosto de ler, diz que produz, a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que penetra até o mais fundo, que produz vida, que dá energia e começa a dar todos os adjetivos do grego. Começou a olhar para aquilo, claro, sim, ela corta, vai até ao fim como um bisturi, mas não vem fazendo nenhum dano, sim, vai infundir-nos vida, frutos viçosos, florescentes. Mas diz qual é o propósito? Anunciar que o Senhor é reto, que Ele é a nossa rocha e nele não há injustiça. Amém? Então vejamos assim, muitas das vezes nós consideramos certas e determinadas circunstâncias da nossa vida e considerações em relação àquilo que nos rodeia como injustiças. Mas o Senhor diz que não há injustiça. Então aquilo que nós vemos como uma injustiça é uma circunstância na qual Deus quer manifestar o seu reino e a sua justiça, para que depois as outras coisas nos venham a nós por acréscimo. E isto, irmãos, é simplesmente aqui, o entendimento. Deus dá entendimento. Deus manifesta a sua revelação. Joás, de jovem, que fazia as coisas conforme ao Senhor, diz a palavra de Deus que ele, no seu coração, o Senhor colocou de renovar a casa de Deus. Renovar o altar da oração, renovar o altar do jejum, renovar o altar da consagração, renovar a casa. Quem é a casa do Senhor? Este edifício não é, de certeza. Tu e eu somos casa de Deus. Amém? Renovar a casa do Senhor. Amém? Irmãos, esse espírito de poder, de amor, de moderação, em algumas versões e traduções diz de mente sã, significa de mente equilibrada. Não é que fica num biorritmo de morto, mas é que as suas subidas e descidas é como o coração que late. Sobe e mantém-se ali naquela pressão arterial, de maneira a que o corpo é energético e é vivo. Quando nós começamos a viver uma vida no Senhor, espiritual, com picos de subida e com picos de descida, cuidado. Cuidado. Não interessa um pico de subida e um pico de descida. Interessa um espírito de moderação, um espírito inabalável. Quando David, no seu salmo de arrependimento, o salmo famoso de David, que se lhe atribui, 51, ele diz-lhe, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto.
Este espírito reto significava um espírito inabalável. Homem angustiado, quem o suportará? Mas o ânimo do homem suportará a sua enfermidade. Amém? Mas a angústia, as lamúrias. Vamos passar a cantar o fado na igreja? Ai, desgraçadinha, cantando. O fado que parece um mormo, que nos leva não à introspeção, mas leva-nos à melancolia, leva-nos a olhar para trás e a dizer que os tempos de trás, tais coisas não fazeis com entendimento, diz a palavra de Deus. Eis aqui que eu faço algo novo. Um rebroto surgirá, abrirei caminhos no deserto. Farei nos esquedais com que brote água. Amém? O que eu pergunto é, será que Deus, neste tempo, reduziu o seu poder em relação àquilo que está para trás? Às vezes constatamos que há coisas que podem não estar bem, mas eu acho que devemos deixar de constatar acerca das coisas que não estão bem e passar a constatar aquilo que Deus está a fazer. E Deus faz tudo bem. Diz, e não só bem, senão conforme diz a palavra de Deus em Gênesis, diz muito bem. Amém? E é isto, é um renovo, algo simples. Não tenho uma grande predicação efusiva ou aquilo que seja, mas temos de ter esse espírito abanável, temos de ter um pleno conhecimento de Deus. Acaso o Deus das promessas que nos sarou, que nos resgatou, continuou a fazer milagres? Ou seja, nós vermos, por exemplo, o Tony aqui, isso é um milagre. E toda a gente, será que isso não é um grande milagre? Irmãos, nas igrejas normais, as pessoas provavelmente nem ficavam perto dele quando ele estava com aquele hepatite que estava mais roxo do que a saber como é que era aquilo. Era pior do que um cato cortado. Mas Deus não faz milagres, Deus não nos sustenta pela sua graça. Quantos de nós vemos o falecido Pedro Leal, a vicissitude com a qual Deus continuou a utilizá-lo, na sua simplicidade, mas Deus continuava a dar-lhe a força. E venceu, e venceu, e venceu, e permitiu que lhe tivesse levou-o de uma forma temperada com ele. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele opera mesmo na angústia, Ele opera mesmo na dor. Continua a ser o mesmo Deus. Ele chamou-nos para que nós sejamos partícipes com Ele. Que sejamos pessoas que nos renovamos interiormente. Paulo dizia aos Coríntios, não desfalecemos. Não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve. A perspectiva não está no homem interior e exterior. Diz, a nossa leve e momentânea tribulação, diz comigo, nossa leve e momentânea tribulação. Assim que, quando nós estamos quando nós estamos em tribulações, em angústias, temos que encará-las como Paulo as encarou. Isto é leve e é momentâneo. Quem faz a escolha somos nós. Levá-lo à prática é complexo. Para mim custa-me muito, não sei a ti, mas a mim custa-me. Mas é leve e momentânea tribulação que diz, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E ele diz como é que ele encarava para que as coisas fossem leves e momentâneas e que provavelmente foi aquilo como, por exemplo, imagina-te quando ele foi apedrejado em Listra. Provavelmente Paulo, depois de ser apedrejado, estava inclusive um bocadinho desfigurado e diz que ele veio confirmar os ânimos dos discípulos, dizendo-lhe, é necessário que através de muitos padecimentos e tribulações, entreis ao reino dos céus, confirmando o ânimo dos discípulos. Amém? Não se contradiz, ou seja, ok, estou ferido, apedrejaram-me, mas isto era necessário para que se produza uma glória de Cristo nas nossas vidas. Amém? É evangelho puro e duro, é simples. Mas ele, como é que ele obtinha isto? Voltamos à vista. Não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são
temporais. E as que não se veem são eternas. Amém? Há algo mais para além da circunstância. Há algo, às vezes nós inclusive temos choques com uma pessoa e com outra, pode haver inclusive discrepâncias. Isto não tem por que causar uma divisão. Há pessoas que fazem a guerra do silêncio, afastam-se, não cumprimentam, viram as costas. Isso chama-se serem rancorosas. E onde há rancor não pode habitar o amor. Temos um Deus que nos deu um espírito de amor, de poder, a escritura de Paulo em 2 Timóteo, e de moderação ao domínio próprio. Amém? Não há espaço para rancores, irmãos. Não há espaço para estarmos a recordar-nos da ferida que nos aconteceu, o que o irmão nos disse no ano tropecentos e não sei quantos, quando eu estava fogosamente no auge do meu ministério. E depois fez-me e aconteceu-me. Não, tudo aquilo que vem à nossa vida é um trato que Deus permite com um propósito, que se manifesta a sua glória. A única questão é que nós temos de deixar de virar os nossos olhos para nós mesmos e focá-los em Deus. O grande problema é que nós focamos os olhos em nós, como se nós, como o Evangelho, fosse um Evangelho humano. Não, o Evangelho é um Evangelho direcionado e unicamente vertical para cima. E aquilo que vai para cima vem para baixo, porque Deus procede em todas as coisas, por Ele todas as coisas foram feitas e nele todas as coisas subsistem. Então há que cambiar o nosso foco, renovar a forma como nós abordamos as coisas. Então provavelmente passaremos a ver, quando há uma dificuldade, é uma oportunidade para que nós possamos polir o carácter de Cristo em nós. Formar a Cristo na nossa vida. Que Ele cresça e que nós venhamos, de alguma maneira, desmoronando aquilo que no nosso entendimento nós somos. Em amor é necessário renovar-nos. Como é que tu mantens um matrimónio se tu não o renovas em amor? Explica-me lá. É impossível. Porque, passado 5 anitos, 10 anos, aquilo deixa de ser uma lua de mel para ser uma lua de fel. Cuidado! Começa-se a conhecer as partes mais escuras da vida de cada um. Onde já não se fala em salmos, em hinos e em cânticos espirituais. Começa-se a falar de outra maneira. E como é que nós podemos, de alguma maneira, com a graça de Deus, transformar isso? Enfocar os nossos olhos naquilo que não se vê, que está em cima, nas promessas que estão, e ver mais bem aquilo que nos une em vez daquilo que nos separa. O grande problema das pessoas é que, para justificar o seu razoamento, olham para os demais buscando sempre algo que justifique uma divisão, em vez de buscar aquilo que nos une. E de certeza, se nós nos olharmos uns aos outros e formos suficientemente honestos com Cristo Jesus, com a sua obra feita em nós, com a sua obra feita em vós, eu olho para ti e vejo que tu és uma bênção. Apesar de ti. Estão cá? Tu és uma bênção apesar de ti. Olha para a pessoa que estou ao lado e diz, tu és uma bênção apesar de ti. Não vais poder ver-te livre. É assim. Ou tomas ou largas. É fácil. Ou tomas ou largas. Ou tomas ou largas. Ou amas ou não amas. Em Sofonias 3,17 diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. Amém? Às vezes parece que nós queremos infundir, irmãos, queremos infundir medo às pessoas. Deixemos o Evangelho e o evangelismo do medo. As pessoas não têm que se converter a Cristo porque têm medo de ir ao inferno. Estás cá? Tu não tens que deixar de ser tu porque tens medo disto ou daquilo. Ao contrário, tu tens que amar a Cristo e tens que ser suficientemente honesto, porque Deus está no teu meio. Ele foi poderoso para te salvar. Ele deleita, ou seja, o Senhor, eu às vezes digo, como é que o Senhor se pode deleitar em mim se eu mesmo às vezes me reprovo? Será que podemos entender que Deus nos ama?
Será que podemos entender que Deus ama? É difícil, por exemplo, Ele ama um violador. Ele ama um violador. A salvação é para ele. Mas a nossa mente cria um prejuízo. Ele faz coisas horríveis. O outro fez não sei. Ele ama os jihadistas. Ele não virá até que o seu evangelho seja pregado à face de toda a terra. Tem que haver uma oportunidade para todos que possam conhecer a Cristo Jesus e que possam rejeitar as obras das trevas e possam escolher as obras da luz. Amém? E Ele concedeu-nos o privilégio que nós participemos com isto. Isto é uma aventura que é uma grande loucura. Porque Ele nos ama. Porque Ele amou-nos tanto. Eu decidi seguir a Cristo. Não. Ele escolheu-nos a nós não escolhemos a Ele. Ele perseguiu-nos. Ele continua a perseguir todo aquele que não o conhece. E dá-nos o privilégio de que nós façamos parte dessa perseguição, que é uma perseguição de amor. Não há que infundir medo. Amém? Irmãos, não faças discípulos teus, faz discípulos de Cristo. Um discípulo de Cristo não tem medo. Um discípulo de Cristo vê com os olhos de Cristo. Julga com o coração de Cristo. É um julgamento feito em equidade, porque a justiça de Deus é equidade. Nem mais, nem menos. É aquilo que é certo. Amém? E hoje, nos nossos dias, termino com um versículo. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Mas nós já levamos, não. Isto é uma petição de Jeremias, o profeta chorão, e é bom chorar, porque quanto mais chora, menos se mija. E quem não chora, não ama. Quem não pede, não recebe. Que eu estava à espera que me fizeste isto, mas tu pedistes, tu clarificaste aquilo que necessitavas. Às vezes, não, mas é que eu comento, mas comentaste-me o quê? Explica-te o que é, diz-me. Há pessoas que às vezes querem certas e determinadas coisas, chegam a uma pessoa e para chegarem ao objetivo começam a dar uma canção, e vão ao norte. E vão ao centro. Chegam ao fim da coisa, não se percebe nada. Ao fim e ao cabo, uma pessoa fica perplexa. E às vezes diga a vamos a ver, vamos ser diretos, não vamos perder o tempo. Diz-me o que é que queres e já vemos. Ou seja, vamos ver todas as possibilidades e vamos buscar todos os meios. Mas não me faças perder tempo. Diz-me objetivamente. Às vezes, Luís Miguel é muito incisivo. Não. Diz-me objetivamente, eu não estou para perder o tempo. O que é que tu queres? É isto, não há problema. Já vamos contemplar isto, já vamos ver como é que solucionamos o problema. Amém? Porque Deus tem soluções. Agora, nós devemos chegar e dizer, Senhor, necessitamos um renovo diário, necessitamos arrepender-nos diariamente, necessitamos amar mais, necessitamos ver como Tu vês, necessitamos ver que em cada tribulação há uma oportunidade para que o peso da Tua glória se manifeste nas Tuas vidas. E nós vamos atentar melhor às Tuas promessas, àquilo que está por vir, àquilo que está por lá, em vez de escolher ver com a nossa miopia humana, que a única coisa que vê é as coisas torcidas. E então vamos chegar e entender que todos os dias, a cada dia das nossas vidas, temos que desejar cada vez mais e mais e mais, orar como em Lamentações, Jeremias orou, dizendo, põe-te em pé, converte-nos, Senhor, a Ti. Quem é que nos converte? O Senhor a Ele. Amém? Vamos nos pôr de pé, amém? Todos. E é uma oração simples, é uma oração de risco. Porque quando nós estamos totalmente convertidos e assumimos que diariamente necessitamos que o Senhor nos converta a Ele, então diz que aí há uma consequência que nós nos converteremos. Porquê? Porque Ele faz a obra em nós. Então nós já começamos a ver as coisas com um paradoxo diferente. Maria e Marta estavam afligidas com a situação de Lázaro e o Senhor veja, não vos preocupeis, porque esta situação é simplesmente para que se manifeste a minha glória. Vamos ser objetivos. Eles estavam a perder a objetividade. E depois aparece o versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou. Jesus chorou. Faz falta chorar. E faz falta chorar afincadamente, dizendo, Senhor, converte-nos, Senhor, a Ti. Fecha os teus olhos e oremos.
E demos só um espaço ao Espírito Santo, não vou fazer nenhum chamado. A obra é do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, fecha os teus olhos, não esperes um espetáculo musical ou algumas palavras que eu te vá dizer. Não, o Espírito Santo é aquele que faz a obra em ti. Ele conhece o mais íntimo das tuas necessidades. Ele conhece os preconceitos que têm que ser derrubados. Ele conhece cada área a qual ele necessita renovar. Ele conhece cada área a qual necessita destruir para que possa reedificar. É o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus faz a obra no nosso meio. Nós não podemos. Vamos edificar de forma equivocada porque vamos meter algo que faz parte da nossa genética humana e o Espírito Santo é o poder da genética de Deus em nós que edifica conforme e de acordo à sua vontade para que nós possamos perseverar até ao final e dessa forma sermos salvos. Dizemos: converte-nos, Senhor, a Ti e nós nos vamos converter. Renova os nossos dias. Renova os nossos dias, dá-nos força, dá-nos saúde, Senhor, dá-nos frutos, os Teus frutos, Senhor. Não nos queremos gabar naquilo que fazemos, mas queremos simplesmente contemplar a formosura da Tua santidade. A Tua santidade é formosa, Senhor. Tu estás no nosso meio e queremos agradecer-te porque Tu tens paciência connosco, Senhor, porque Tu nos tratas de uma forma tão amável. Tu és brutalmente amável. Incompreensivelmente amável. Tu nos suportas, Tu nos alentas. E é o Teu Espírito Santo que está a fazer a obra no nosso meio. Vamos adorar a Deus por um momento e deixar que seja o Espírito Santo. Queria convidar, por exemplo, a irmã Carla, que possa cantar aquele mesmo louvor que estava a cantar há pouco. Às vezes os nossos olhos não veem, mas Tu com os Teus olhos fechados diz: mesmo que os meus olhos não vejam, diz comigo, mesmo que os meus olhos não vejam, eu vejo a Jesus em Ti. Eu vejo a Jesus em Ti. Eu estou com os olhos fechados e olho para vós e vejo a Jesus em vós. Eu vejo a Jesus Cristo em Ti. Apesar de todas as circunstâncias, Tu és uma bênção para o reino de Deus. Tu foste chamado, arrebatado das chamas do incêndio e Deus está a fazer uma obra gloriosa. Contempla a formosura da Sua santidade. Sim, Senhor Jesus.